Olá a todos, meu nome é Fields. No vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão 12 da Elon Light 2023. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal Tamate, um canal feito para disseminar o conhecimento matemático universitário, de graça, pela plataforma do YouTube, tudo isso feito por alunos do ITA. Então, esse daqui tá o enésimo vídeo da nossa playlist da resolução da Elon. Nós estamos resolvendo a Elon 2023 e nós estamos aí finalizando já. Então, vamos agora para a questão 12. Vamos lá. Seja um n inteiro positivo e f de n igual essa expressão aí, 4 elevado a 5 elevado a n, mais 5 elevado a 4 elevado a n. Então, com respeito a essa função, f de n, podemos afirmar que existem nesses valores n, para os quais f de n resulta em número primo. Letra B. F de n sempre resulta em número primo para n maior que 2023. Letra C. Não existem valores para n de modo que f de n seja um número primo. Então, para n pertencente a 2023, 2024 a 2030, sempre resulta que f de n é um número primo. Letra E. Existem 2023 valores consecutivos de π para os quais f de n resulta em número primo. Ok. Então, se a gente olhar para as alternativas, a gente percebe que o foco dele é em f de n número primo. Então, basicamente, a gente percebe que a questão quer que a gente estude sobre os fatores primos de f de n. Mais precisamente, ele quer saber se f de n é ou não um número primo. Quando é, né, se sempre é, e por aí vai. Então, ele quer estudar isso. Beleza? Então, vamos, antes de qualquer coisa, de ler as alternativas por alternativa, vamos tentar estudar isso por conta própria. Vamos ver se essa expressão aí tem alguma coisa que a gente pode afirmar sobre ela. Então, inicialmente, eu acho que é natural uma pessoa que pega essa prova, ela perceber que 4 e 5 trocam de lugar, né? Que são dois termos se somando nessa expressão, e o 4 e 5 trocam de lugar. Mas o foco não vai ser isso. Até porque, em geral, esse tipo de expressão que você troca expoente com base não costuma ter nenhum resultado legal, uma propriedade interessante. Então, a gente destaca essa possibilidade, pelo menos. A gente vai resolver sem isso. Então, a gente pode utilizar é o seguinte, é usar o fato, não que trocam de lugar, mas o fato que isso aqui é um 4. Se o 4 é um número muito legal, o 4 é um número muito bom. Por quê? Porque 4 é um número par, o 4 é um quadrado perfeito. E mais do que isso, existe uma identidade, que é a identidade de Sophie-Germain, em que o 4 está ali, digamos assim, no meio dessa expressão. Então, essa identidade de Sophie-Germain que a gente vai usar para resolver essa questão. Então, existem possibilidades e possibilidades. Você poderia tentar congruência nos módulos, né? Mas, pelo menos aqui, a gente vai resolver usando a identidade de Sophie-Germain, tá? Então, a identidade de Sophie-Germain, ela é basicamente a fatoração dessa expressão. Tá? Então, A elevado a 4 mais 4 elevado a mais 4 vezes B elevado a 4. Né? Com A e B inteiro, enfim, não precisa ser, né? Para fatorar isso. Qual que é a ideia? Para a gente não precisar decorar nada, a gente vai lá e subtrai 4 a 2 B2 e soma também, né? O 4 a 2 B2. No caso, eu troquei isso, eu somo aqui e subtrai lá de fora. Né? Porque daí, esse parêntese aqui, ele é um quadrado perfeito, eu posso fatorar. Tá? Ele é um quadrado perfeito, eu escrevo dessa maneira. E esse daqui, esse segundo período, também é um quadrado, né? Também é um quadrado de número real. Faz um quadrado perfeito e aí, portanto, eu obtenho a identidade que escreve essa soma de termos como o produto de dois termos. Tá? Então, a identidade de Sophie-Germain é basicamente isso. Perfeito. Então, é isso. E o que é muito interessante? Existem muitas questões que têm expressões desse tipo, perguntam, né, se esse primeiro termo, a elevado a 4 pode ser um número primo. Né? E daí, até pelo fato, até não, exatamente pelo fato que a gente consegue escrever com um produto de duas coisas, é que a gente consegue resolver esse tipo de questão, porque se um número pode ser escrito com um produto de duas coisas, ele não pode ser primo. Claro, duas coisas maiores do que um. A menorzinho só para não poluir. Perfeito? Então, essa é a identidade de Sophie Germain, a gente vai usar aqui. Então,
Especificamente, a gente percebe que se a gente tomar, né, o A para ser, no caso o A tem que ser o que está elevado a 4, então tem que ser os 5. Vamos lá, é só tirar um fator, né? Então 4 elevado a n menos 1, então só tirar o fator 4. Se a gente tomar B para C, não é 4 vezes alguma coisa elevado a quarta, né? Então, tira 4, vai ficar um 4 elevado a 5 elevado a n menos 1, né? Só que, vamos lá, isso é o... Deixa eu escrever que é melhor. Esse daqui, esqueci como é que seleciona aqui, mas enfim. Esse daqui é o 4b elevado a 4. Então, o b elevado a quarta, o b ao quadrado, melhor dizendo. Vamos fazer por partes, né? Então, o 2b ao quadrado, né, tirando a raiz, basicamente, deveria ser 2 elevado a 5 elevado a menos 1. Eles vão implementar. Aí, como é que eu vou usar agora? Beleza, eu divido por 2. Aqui no caso, perdão, né? Não é o... Tem R aqui, né? Porque não é o... O A4 já foi embora, né? Quando eu escrevi esse menos 1, eu já tirei. Então, não tem esse 2 aqui, né? Não vai ficar errado. Então, beleza. Aí você vai me perguntar, mas é um quadrado e aqui não tem um 2, como assim? É a questão, tá? É que 5 elevado a n menos 1, ele é par para todo n maior ou igual a 1. Então, para todo inteiro positivo, que é o caso, o 5 elevado a n, ele é um número ímpar, e, consequentemente, quando eu subtrair de 1, que também é um número ímpar, isso vai dar um número par. Tá? Então, eu posso, de fato, dividir por 2, e, de fato, b vai ser um inteiro, né? É nesse sentido que eu posso dividir por 2 a expressão. Então, o b seria isso daqui. E isso daqui é um inteiro, tá? Ok, eu estou dizendo isso só porque não é óbvio que isso daqui seria, de fato, um inteiro, mas é. Porque como n é maior ou igual a 1, então o 5 elevado a n é número ímpar, menos 1, número ímpar, e aí subtrai dá um número par, então posso dividir por 2 vai dar um inteiro, hein? 2 elevado a um número inteiro, também claro, para um número inteiro. Então, usando A igual a isso daqui e B igual a isso daqui, eu posso fatorar essa expressão. Então, eu vou poder escrever, né, passando para a próxima página aqui, eu tenho, então, que no caso vai ser o f de n, né? Então, f de n, que é quem eu quero fatorar, ele vai ser escrito como, vamos lá, né? A ao quadrado, quem é ao quadrado. Enfim, eu acho que não tem necessidade, né? Porque é meio trabalhoso eu escrever aqui quem são os termos exatamente. Esse não é o foco, não vai ser necessário para a gente poder responder a pergunta, tá? Então, não precisa. Eu vou escrever como A e B. O A e o B estão aqui, você poderia substituir, caso você quisesse reescrever essa f de n como produto de coisas mesmo, né? Foram dadas a função de n. Né? Vou escrever como A e B que eu criei, mas enfim, tá aqui que são essas coisas. Então, eu escrevi dessa maneira aqui também, só para justificar uma coisa na frente. Então, isso daqui é exatamente, vocês podem ver que esse primeiro termo é exatamente esse segundo, né? É só reescrever novamente, porque eu vou justificar na frente, não vai fazer sentido, mas eu só reescrevi isso aqui, tá? De outra maneira. Então, é o seguinte, f é isso daqui. Então, onde A e B são inteiros, tá? Inteiros positivos, não negativos, né? Porque aqui claramente são negativos, são potências, e mais do que isso, são maiores ou iguais a 1, né? São potências também. Então, e todos os termos, as correntes são pelo menos 1. Né? Como n é maior ou igual a 1, né? Que é pelo menos 1, que é a mesma coisa. Então, consequentemente, A e B são inteiros positivos, beleza? Então, pelo menos 1. Então, isso daqui, esse primeiro termo, por ser um número real, soma de dois quadrados, né? Por A e B serem números reais, a soma de dois quadrados é pelo menos maior ou igual a zero. Mas os dois caras, né? Pelo menos esse daqui é um inteiro. Então, esse aqui é pelo menos 1, logo, isso aqui é maior do que 1. Isso daqui, mesma coisa. Tá? No caso, então, só repetindo. Então,
são os dois quadrados. Já é maior que zero, né? Porque são números reais. E isso daqui é maior do que um, porque os dois termos, então A e B, são maiores ou iguais a 1, naturais maiores ou iguais a 1. No caso, aí tem que justificar uma coisa a mais, né? Porque poderia ter A igual a B e B igual a 1, mas A não pode ser igual a B, tá? Porque aqui claramente a gente vê porque que não pode, né? Então A é potência de 5 e o B é potência de 2. Então, claramente não é possível ter igualdade, né? Você pode perguntar, a menos que seja 5 elevado a zero igual a 2 elevado a zero. Correto. Mas esses expoentes também não podem chegar a zero. Eles são naturais também. Beleza? Então, são pelo menos um. Então, não há igualdade entre A e B. Então, isso daqui de fato é maior do que 1. Beleza? E a mesma coisa que vale, né? Obviamente, A poderia ser menos B, são naturais. Então, é isso. Então, isso aqui produz duas coisas maior do que 1. Consequentemente, a gente acabou de provar que f de n sempre, tá? Sempre é composto, tá? Então, não existe n para o qual f de n seja número primo, tá? É bem forte, né? Por isso, até que escolheu essa questão interessante, porque não é fácil, tá? Eu não achei fácil visualizar a Sofia Germã aqui, né? Você às vezes fica focado nessa 4, 5, 5, 4, né? Mas enfim, isso em geral não resulta em nada, né? Então vamos agora às alternativas. Então, a primeira alternativa diz: existem infinitos valores para os quais tudo é número primo. Falso, na verdade não existe nenhum. Quem dera infinitos. F de n sempre resulta do número primo para n maior que 2, 3. Também falso. Não existem valores para n ser do número primo. Muito bem. Alternativa letra C. Vamos conferir as outras. Para n que existe intervalo, sempre resulta do número primo. Nunca resulta. Resulta para número primo também. Nunca resulta, então. Portanto, gabarito da questão letra C. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos embora. Valeu, pessoal.